A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe cada um de vós. Eu estou imensamente grato a Deus, estou muito feliz e agradeço a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui junto com os irmãos e com as irmãs para trabalhar a lição de número 11 da Escola Bíblica Dominical. Já agradeço de antemão os nossos professores da escola da classe Abraão, as professoras da classe Sara, por abrir esse espaço e nos proporcionar estar aqui ministrando uma das aulas, a lição de número 11. Também agradeço os meus companheiros, o pastor Milton Zorati, assim como também o diácono Helder, em que nós estamos trabalhando junto na superintendência da EBD, buscando sempre a primazia na obra do Senhor. Agradeço também ao pastor Antônio Batista Maia, ao nosso querido pastor Davi Pereira de Santana, que tem nos aconselhado, nos direcionado na vida ministerial. Aproveitando o momento, também quero celebrar a Deus pelo Dia do Pastor, 14 de junho, segundo domingo aí no mês de junho, em que celebra o Dia do Pastor. Manifesta aqui em nome da IBD, do Departamento de Ensino, na pessoa do pastor Antônio Batista Maia, um grande abraço, que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, que Deus lhe dê sabedoria, que Deus estenda suas mãos sobre a sua casa e, em nome do pastor, acredito que estamos aí abrangendo todo o corpo eclesiástico do Campo de Cascavel, né? Que essa data venha a ser comemorada, mas sim para enaltecer e engrandecer o nosso grande e poderoso Deus, que tem guardado as vossas vidas e através de vocês são um canal de bênção nas nossas vidas. Então somos gratos a Deus através dos senhores, louvamos a Deus por esse dia. A lição que nós vamos estudar, a lição traz por título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Estamos na lição de número 11, os atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. O textual encontra-se na carta escrita aos Efésios, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. É o apóstolo Paulo direcionando a sua carta a Efésios, a igreja de Éfeso, pedindo conduta ministerial, pedindo conduta cristã, para que eles possam sim dar testemunho daquilo que Deus fez, faz e fará na vida do crente. Amém? Verdade prática: unidade na igreja depende dos crentes evidenciarem, deixar transparecer, fazer, né, no cotidiano, a humildade, a mansidão e a benignidade. A longanimidade. São princípios basilares da igreja, são princípios que norteiam a base da fé cristã. É princípio deixado por Jesus. Todos esses princípios foram ensinados e feitos na pessoa de Jesus Cristo. A leitura em classe se encontra na carta dos Efésios, no capítulo 4, versículo de 1 a 4. Eu peço que os irmãos depois façam uma leitura. E assim também na carta aos Colossenses, no capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 12. O apóstolo Paulo direcionando às igrejas de Colosso e à igreja de Éfeso a sua solicitação. Temos aqui o objetivo geral, que é mostrar a unidade na igreja de Cristo e o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. 3 objetivos: explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão, enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação e frisar que a longanimidade capacita o crente a se tornar tolerante com as falhas alheias. Na introdução dessa lição, o apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Éfeso, e o escritor do exemplar nos traz a seguinte introdução, assim, dizendo que após concluir, Paulo, a oração intercessória a favor da igreja, o mesmo
tenta estimular, ao mesmo tempo ele estimula os cristãos a viver para a glória de Deus. O apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes, né? Busca a unidade e ele dá já também as diretrizes para que possa essa unidade ter fundamento e ter resultado no meio da igreja, no meio dos crentes da época, né? Então você já vê que já é uma mensagem para quem está em casa. São para os domésticos da fé, né? Não é para o ímpio. É uma lição 100% nos dando ensinamento para os domésticos da fé. Ponto 1 diz assim: para haver unidade é preciso de humildade. A humildade é uma virtude imprescindível na vida na vida do crente para fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes não somente diante de Deus, mas também entre eles. Por que estudar humildade, mansidão e longanimidade, paciência, né? Para uma boa convivência cristã, sociabilidade, comportamento, conduta diária. Esse é o grande ensinamento em que o apóstolo Paulo, através da sua carta, passou à igreja de Éfeso e de Colosso, e que até os dias atuais ainda se faz necessário estudá-la, aprendê-la e praticá-la, né? Compreender e praticá-la com sabedoria e com entendimento. O ponto 1 diz assim: modo digno de viver o cristão. A conduta geral, o crente, é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno de vocação. E ele pede isso e dá também as diretrizes, dizendo assim que o apóstolo Paulo apresentou 3 virtudes aos crentes de Éfeso, né? Que são essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade, a paciência. E ele apresentou essas 3 virtudes para um bom andamento da obra do Senhor. Nesse primeiro ponto, de modo geral, o apóstolo Paulo faz um pedido direto aos crentes, né, da época, que andassem e que deixasse transparecer de forma bem clara e objetiva a fé ou a prática da humildade, né? Deixar transparecer de modo digno a vocação, ou seja, um testemunho de vida, de como proceder, de acordo com os princípios da igreja, que é o corpo de Cristo, né? Ele tem ali a sua solicitação, mas em contrapartida ele fala assim, ó, tá aqui o que vocês têm que fazer para manter, né? São essas virtudes que vão manter aí a unidade, que vai manter o fortalecimento da igreja. É a humildade, a mansidão e a longanimidade. Nesse primeiro subtópico ele faz um apanhado geral. Daqui para frente ele procura já trabalhar os pontos específicos de cada uma dessas virtudes. O primeiro dele é a humildade. Diz assim: para os povos pagãos, a humildade não era virtude naquela época. Pelo contrário, era algo desprezível, era considerado uma atitude negativa, uma fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Nesse ponto, nesse subponto 2 aqui, o que que a gente aprende? Porque logo abaixo ali, o escritor aqui do exemplar, ele diz assim, ele escreve da seguinte maneira, que a vinda de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo aqui na Terra, ele causou uma mudança de entendimento referente à humildade. De que forma? Uma vez que toda a população da época, né, vamos dizer assim, grande parte da população da época entendia que a humildade era algo ruim, era algo que é algo negativo, falta de um caráter fraco, falta de amor próprio, né? Jesus vem e ensina falando e fazendo, né? Isso quer dizer o quê? Que um dos exemplos que a lição nos traz aqui é que o próprio Jesus lavou o pé dos apóstolos. E nessa ato de humildade, ele também menciona aqui, o comentarista, que essa humildade foi feita de coração, não foi de fachada, né?
Não foi feito por fariseu, vamos dizer assim, mas ele fez de coração. Então, aqui ele já nos ensina o seguinte: cuidado com a aparência, cuidado com o julgamento precipitado sobre a humildade de pessoas. O que eu quero dizer com isso, meus queridos irmãos e irmãs? Que devido a pessoa às vezes ter posse, ter dinheiro, você pensa assim, já tirou uma ideia, formou um conceito de que aquela pessoa não é humilde. E às vezes você vai conversar com a pessoa e a pessoa é humilde. O contrário também é verdadeiro. Você pode conhecer uma pessoa sem posses e que chega até a andar como humilde, né? Caminhar como humilde. Mas quando você chega para trocar uma palavra, você vê arrogância, vê sentimento, amargura no tratar, no conversar. Então, nesse caso, aí a gente tem que pedir o quê? Discernimento do Espírito Santo. Ele que nos conduz, ele que nos traz esse discernimento e nos mostra o quão é preciso a gente ter a presença dele em nossa vida para que a gente possa distinguir, separar o que é essa humildade vem do Espírito Santo e o que não procede do Espírito Santo. Ok? O subtópico 3 da nossa lição, ela traz o seguinte texto sobre humildade ainda, a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus é que o ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia, em oposição ao orgulho e à arrogância. Embasamento bíblico, 2 Coríntios 12, 20. Mas tem mais duas citações aqui que pode colaborar para o entendimento dessa passagem, que é Provérbios, número 15, verso 33, diz assim que a humildade, ela precede a honra. Já Provérbios 16 e verso 18 diz assim que a arrogância, ela precede a queda. Então, Salomão já nos escritos já falando em humildade, né? Já está ali escrevendo, já, né, colocando no papel, nos escritos, ensinamentos, e um deles é a humildade. Ele precede, é um requisito, pressuposto para que possa ser abençoado, ser honrado a pessoa que age de tal maneira. E seguindo aqui na leitura do subtópico 3, trata-se de uma postura que favorece o bem coletivo. Então quer dizer o quê? Então a pessoa já não pensa mais em si própria, né? Já tem um olhar diferenciado, é o coletivo buscando a harmonia, buscando a coesão de todo o corpo, de toda a igreja de Jesus Cristo, né? Ele promove a unidade, promove a paz, promove um entendimento entre as pessoas, agindo de humildade e mais algumas virtudes que nós vamos ver logo mais além. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes, isso é muito bom, muito interessante. Diz assim que essa virtude e as demais, o único que produz isso no homem, o homem de modo genérico, né? Homem e mulher, é o Espírito Santo de Deus. Não há outro, não há outra procedência. É o Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem o Espírito Santo ou transformá-lo. Então, já vencendo o primeiro tópico, já fica bem mais nítido e claro que o Espírito Santo é quem produz no homem, na mulher, a humildade. Produz ali ele para de pensar um pouco em si e abre mais o pensamento no próximo, né? O verdadeiro humilde, a verdadeira humildade, ele ganha autoridade na vida do crente não é pela boca do crente, não é o crente falando que ele é humilde. Eu me orgulho de ser humilde, né? Não é isso.
A verdadeira humildade, ele ganha notoriedade pela boca de terceiros. Então vão testemunhar da humildade do irmão tal, da irmã tal. Então é pela boca de terceiros que vem aí a, a notariedade da humildade do servo de Deus, tá? Ainda Jesus ensinando em Mateus 7:21, ele diz assim: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O que esse versículo colabora nesse tópico? Ele diz o seguinte: olha, precisamos ter duas ações aí. Primeiro, falar, e o segundo, fazer. Então, rogo-vos, pois, né, como diz o apóstolo Paulo aqui no começo da lição textual, que andeis como digno, andeis é que é proceder, é conduta, é caminho, né? Então não é só você falar, é você fazer também, né? Então Jesus disse, ó, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então é preciso ação, é preciso fazer. O princípio da humildade é produzido somente pelo Espírito Santo. Há pessoas, tá, boas que não são cristãs. Pessoas que praticam humildade e não são cristãs. Aí confunde a origem, mas às vezes o que a pessoa é? A pessoa é humanitária. Ela pratica a humanidade, vamos dizer assim. De que forma? Através de doação, algo que ele aprendeu na família, né? Algo que é promovido pela empresa, pela faculdade, pelo meio social. Aí ele promove, né, algo que dá uma aparência de ser uma pessoa humilde. Mas na verdade está fazendo humanidade. Né? Então há diferença. Né? Está surgindo do homem, é humanidade. Veio do Espírito Santo de Deus, surgiu da transformação, aí você pode aí já ter a humildade. Ok? Ponto 2 da nossa lição diz assim: para haver unidade é preciso mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados para gerir conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Que bênção, né? Que maravilha quando você pode participar de uma lição e aprender de forma tão clara para que nós estamos na face da terra. Por que nós somos chamados igreja, chamado para fora. Estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós somos conciliadores. Nossa função é promover esse concílio, promover essa conciliação entre o homem e Deus. Nós somos diferentes. Nós produzimos essa conciliação para quê? Para que no final da carreira, final, na volta, quando Jesus Cristo voltar e fomos aos céus, né? O julgamento dessas pessoas que nós promover o conciliamento, né? Vamos dizer assim, seja um arrependimento, né? Que não seja sofrimento, que possa entrar nas bordas do Cordeiro junto conosco. É para isso que nós estamos aqui. Amém? Ponto 1. A mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade listada na Escritura é um dos aspectos do fruto do Espírito. E está lá em Gálatas 5:22. Né? O fruto é um só. O Espírito produz um fruto só. Só que esse fruto ele tem 9 gomos ali, né? Ele tem 9 atributos ali. E um deles é a mansidão. Ok? A mansidão ela tem um outro aspecto, que é uma moderação de ações. Né? Ele tem uma moderação no bom trato,
com o semelhante, ele não age ele não age com precipitação, né? Então ele modera as ações. Aquela ação reativa a uma agressão injusta já não ocorre já no calor da emoção, né? Você sendo uma pessoa sanguínea aí, né? Você é igual Pedro, o apóstolo Pedro, né? Mas você age diferente, né? Na mansidão você tem uma outra postura que nós vamos ver logo para frente, tá? A expressão retrata o caráter de Cristo, mansidão, conforme o Senhor disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Né? Esse subtópico aqui, que é o 1, né, do ponto 2, mansidão, ele tem o mesmo aspecto de um bombeiro. O bombeiro chega lá no incêndio e apaga o incêndio. Pois nós cristãos, que somos abençoados por Deus, agido pelo Espírito Santo, quando chegam ao local e aonde há confusão, a intriga, discórdia, lide, você tem uma função de bombeiro, você tem a função de apagar esse fogo, de dirimir essas arestas, né? De ser o provedor da paz ali naquele local, né? Através de quem? Do Espírito Santo de Deus. E ele que vai conceder você essa oportunidade e vai te capacitar, né? E vai agir de mansidão nesse momento, ok? Então, finalizando aqui esse subtópico, né? Essa mansidão ela só vem do Espírito Santo, né? Então você age como bombeiro, né? Diminui ali a intensidade, apaga o fogo, né? Porque você não pode mais jogar lenha e querer propagar mais ainda algo que não contribui para o reino dos céus, do reino de Deus. Amém? Subponto 2. Grande exemplo de mansidão Moisés e Jesus Cristo. Foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Essa reputação se deu em virtude de que o legislador, entre outro aspecto, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Então, meus queridos irmãos e irmãs, aqui nós temos dois exemplos bíblicos e que nos ensinam muita coisa, né? O próximo aqui é Jesus. Jesus manteve o autocontrole, mesmo sendo injustiçado, caluniado, e durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra os seus acusadores. Assim, todo o exemplo de mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Moisés foi o homem que mais manso que pisou na terra, segundo diz, né, as escrituras. Foi um dos homens que agiu de mais mansidão. Isso coloca ele tem os dois maiores exemplos de mansidão já citados na Bíblia Sagrada, Jesus e Moisés. E Moisés ele tem uma mudança de vida quando tem um encontro real com Deus. Quando teve um encontro lá em que ele visualizou a sarça ardente. Ali ele teve uma mudança de vida. Ali ele teve uma presença diferente na vida dele. Tanto que, anteriormente, Moisés havia até cometido um homicídio, um assassinato, né? Mas isso, à época do fato, ele não tinha a presença de Deus, ele não tinha um encontro real com Deus. Assim também é nos dias de hoje. Você vê pessoas nervosas, pessoas iradas, pessoas discutindo trânsito, pessoas que não dão muito valor a outra, né? Morte, agressão. E a mudança acontece quando? Quando ele olha a sarça ardente. Como assim olhar a sarça ardente? É quando ele olha Jesus Cristo. É quando ele olha, ele tem uma experiência com Jesus Cristo. Aí ele tem uma mudança de vida, ele tem uma mudança de atitude. Ele vai entender que aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por ele
foi algo sublime, foi algo que ninguém pode fazer. Aí o Espírito Santo vai entrar na vida dele e aquele rapaz, aquela moça, aquele senhor, aquela senhora que produzia agressões, vai mudar o comportamento, vai ter uma mudança de dentro para fora, vai deixar externar através de atitudes a sua mudança ao agir do Espírito Santo, ok? Vamos lá para o subtópico 3. A verdadeira mansidão. Verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas, capacitadas a preservar e a perseverar na perseguição. Não revida os maus tratos sofridos e não se apressa a emitir juízo. Não cedem às provocações, não dão espaço para o ressentimento. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade, pelo contrário, indica um mais seguro autocontrole, mais seguro controle emocional, vamos dizer assim. Assim, a mansidão trata a submissão do homem para com Deus com a palavra, como está em Tiago 1:21. E a presença do Espírito Santo proporciona suavidade e domínio próprio. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui a verdadeira mansidão, ele nos traz uma seguinte reflexão. Como que você revida, ou se você revida ou não, aos maus tratos? Sempre emite juízo precipitado ou equivocado? Você divulga a notícia rapidamente sem consultar a fonte? Sem saber a veracidade da notícia? Nós não devemos ceder às provocações, críticas mal intencionadas e destrutivas. Nós devemos ser mansos e ser submissos a Deus e a sua palavra. No livro de Êxodo, capítulo 14, verso 14, versículo 14, ele diz assim que o que Deus peleja por nós e o que nós faremos somente em silêncio. Ficaremos em silêncio. Deus pelejará por nós. Isso mostra que devemos ser e como deve ser o nosso proceder, quando sofrer perseguição, nas dificuldades dos dias a dia. Cumprindo assim o que está escrito lá em Tiago 1, no livro de Tiago, a epístola do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 21, a parte B. Recebei com mansidão a palavra implantada, a qual pode salvar a vossa alma. Então, recebe com mansidão, usa com mansidão, administra-o pedindo a ajuda do Espírito Santo, deixando ele direcionar toda e qualquer necessidade que você tenha. Subtópico 4. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão, por meio de uma postura equilibrada diante das circunstâncias adversas. Ele transmite a ideia de pacificação em meio harmonioso de administrar conflitos. Se todos os crentes da igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Aqui nesse subtópico 4 da lição, manso e conciliador tem postura equilibrada diante da dificuldade. Ele promove a harmonia. Ele promove o bem-estar, vamos dizer assim, Ele procura pacificar o meio aonde ele está. Ele busca, com a ajuda do Espírito Santo, promover, administrar os conflitos na direção dele de maneira mais harmoniosa, bem mais salutar na presença de Deus. Ainda essa questão da virtude da mansidão e o sentimento faccioso. Uma vez que a mansidão ela busca coesão
busca unidade, busca ter um só corpo, o corpo de Cristo, o espírito faccioso, ele busca fazer facção, divisão, ter duas visões, né? Duas visões, divisão. E esses dois, a mansidão e o faccioso, eles são totalmente opostos. Eles são aversos um ao outro. Eles não habitam no mesmo ambiente. Ele não suporta a faccioso, ele não suporta a mansidão. Por mais que ele peleje, por mais que ele use instrumentos para causar divisão, causar o dano, né, para o reino de Deus, ali onde tiver mansidão, ele não vai prosperar. O espírito faccioso não prospera, não tem como crescer, porque a mansidão ela vai contagiando, ela vai dando exemplo, ela vai ensinando, vai dando exemplo, né? Aquele exemplo vira outro exemplo e é aplicado em outra pessoa e assim vai, porque várias vezes você tem que usar da mansidão como você quisesse ou pensasse em você. Agir de mansidão com o próximo é como se você, né, preparasse o próximo para agir de mansidão com você. A síntese do tópico 2 diz assim: a mansidão também é virtude produzida pelo Espírito Santo. Os mansos e pacíficos impede a proliferação dos conflitos na igreja. Né? Até no Sermão da Montanha, Jesus ainda falou dos mansos, né? Bem-aventurados os mansos. Né? Então, que nós possamos ter esse espírito de mansidão no nosso dia a dia, na nossa conduta diária, né? No nosso proceder, que as nossas atitudes, né? Seja ela dentro da igreja, fora da igreja, familiar, empresarial, né? Na área que você convive, no teu meio social, possa ser sempre com a mansidão como parâmetro aí, como medidor de ações, ok? Ponto 3. Para haver unidade é preciso longanimidade, paciência, né? Para exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios, assim liberar o perdão aos ofensores. Eu só dou uma pausa aqui, meus queridos irmãos e irmãs, para que a gente possa deixar bem mais claro a postura de longanimidade e paciência. Não é tolerância com pecado, tá? Aí não é a tolerância com pecado não existe. Deus não se agrada, errar o alvo, o pecado não agrada a Deus, não agrada ao Espírito Santo, não agrada a Jesus Cristo, não agrada a Trindade, então não é isso, tá? Aqui ela está falando de longanimidade com as pessoas, com o próximo, né? Então, se hoje eu sou longano com alguém, e alguém precisa ser longano comigo. Se hoje eu sou paciente com alguém, alguém vai ter que ser paciente comigo, né? O exercício da paciência, ela é quase que rotativa, né? Dificilmente alguém consegue exercer soberanamente paciência. Geralmente alguém que exerce paciência, eu preciso que também exista essa paciência comigo. Né? Então, ele é rotativo. Ora você precisa, ora você exercita. Né? Nós vivemos numa sociedade de homens e mulheres com gostos diferentes, com desejos diferentes, com ambições diferentes, com propósitos diferentes, né? E isso gera conflito. E nesses conflitos pode vir faltar paciência. Aí alguém vai ter que agir com paciência. E isso é que a Bíblia nos ensina. Ok? Subtópico 1. Longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade ou paciência tem o sentido de paciência, tolerância, constância. É mais um aspecto do fruto do Espírito desenvolvido no crente,
que é o fruto que está lá em Gálatas 5:22, né? É o único fruto produzido pelo Espírito, mas tem 9 gomos ali, e a paciência é um deles, ou a longanimidade, né? É um desse gomo, né? Desses atributos ali que o Espírito Santo produz, ok? Termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta de outros. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação, Romanos 12:12. Assim suportar os erros dos outros e as adversidades da vida. São o lado prático da paciência, pois o próprio Deus, descrito como longânimo e tardio em se irar. Contudo, o exercício da paciência requer virtude do amor, que é o espírito basilar de todas as ações que o crente salva por Cristo Jesus. Aqui, nesse subtópico, ele diz o seguinte: primeiro, que o amor, né, ou a paciência ali, ele fala em paciência e amor, é um dos atributos do fruto do Espírito, né? Ele traz essa informação. E ele cita que o nosso Deus, ele é descrito como longânimo, é paciente, né? E é tardio em se irar-se. E pede o quê? Porque a gente pratique essa paciência, que através da paciência, né, requer o quê? Atitude do quê? De amor. Só perdoa quem ama, né? Não há como perdoar sem amar, né? Então esse subtópico aqui é o que traz de ensinamento para nós, é o que? É cuidado com a paciência, ela gera a paciência, ela tem um problema sério com o homem, porque o homem ele não suporta esperar. Não é do feitio do homem esperar. O homem quer ter o controle. E quando ele não tem o controle, ele fica impaciente, né? Então, deixar na mão de Deus, às vezes, é doído para o homem, né? E como que exercita a paciência? Né? Em Cantares, os escritos de Cantares, no número 2 e verso 15, ele fala que para cuidar das pequenas raposinhas, né? Porque ele pode estragar a vinha. Isso quer dizer o quê? Sabe aquelas coisas pequenas que vão irritando? Cuidado com essas coisas pequenas. Não deixe que essas coisas pequenas se tornem grandes. Se algo aconteceu pequeno num relacionamento, num negócio, não deixe isso criar forma, tomar tamanho desproporcional, né? Resolva logo. Essas pequenas raposinhas que vão entrando pelo buraco do muro e estragando a vinha, são pequenas coisas que vão incomodando o cristão e não pode. Tampa esse buraco, resolva isso, para que isso não se torne aí algo maléfico à vinha ou à vida do cristão, ok? Subtópico 2 diz assim: suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nós deparamos-nos com múltiplas situações. São nesse momento conflituoso na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. Esse suportar não é só aguentar, é dar suporte também, tá? Dá suporte, dá apoio, ok? A expressão indica que infelizmente teremos que enfrentar excessos cometidos em nosso meio, com as provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo e que devemos suportar por meio da prática do amor. Suportar uns aos outros. Alguém também terá que me suportar. Assim como eu tenho que suportar, alguém terá que suportar. É rotativo. Assim como eu tenho que agir de misericórdia para suportar, alguém vai ter que agir de misericórdia comigo e me suportar também, né? Então é isso que a Bíblia nos ensina, suportando
uns aos outros, ok? Subtópico 3. O perdão como a primícia do amor. O amor é um atributo divino. O principal aspecto do fruto do Espírito é o maior aspecto do fruto do Espírito é o amor, né? Sem o amor você não consegue praticar a humildade, não consegue praticar a mansidão, não consegue praticar a longanimidade, a paciência. Em uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Deste modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amados ardentemente uns pelos outros com o coração puro. Está lá em 1 Pedro 1,22. Portanto, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se a disputa na igreja. Amém? Chegamos aí no final dessa lição. Vou só aqui ler a conclusão. Diz assim: vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade, para garanti-la, mostrando que algumas virtudes são essenciais a uma unidade, que fortalece a unidade, mansidão que gere os conflitos, a longanimidade que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Amém? Amados, queridos irmãos e irmãs, vencido essa lição de número 11, só me resta agradecer a Deus, a cada um dos irmãos, e pedir que, mesmo em essa época tão distante que estamos assim uns dos outros, que o nosso Deus, que atravessa essas barreiras, o Espírito Santo que nos une, mesmo nessa distância, esteja com cada um de nós. Por quê? Porque nós somos humanos, nós temos temperamentos diferentes, mas quando o Espírito Santo entra na nossa vida, ele iguala todos os temperamentos. Ele é um moderador. Ele coloca limites naquele que fala alto, naquele que exorta muito alto, mas também aquele que fala baixo, exorta baixo, ele ele capacita, né, dá autoridade para que ele possa chegar aonde ele precisa. Então ele modera e completa e torna todas as temperanças no mesmo nível. Então que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe grandemente, grandemente a vida de cada um de vocês. Agradeço pela atenção dispensada e que o Espírito Santo de Deus habite em cada um de vós. É o que nós pedimos e rogamos em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém.